Oi, professor. Alô? Gente, vocês estão me escutando? Sim. Que bom. Sim, professor. Aí, gente, segunda-feira, depois de uma chuvinha gostosa para acordar, né? Ainda bem que a gente não sai de casa, né? Então, eu vou começar um pouquinho aqui, logo não vou ficar segurando muito vocês aqui, porque é o seguinte, né? O nosso tema de hoje é um tema bem interessante, né? Porque na aula passada, né? Na aula da semana passada, nós estávamos falando sobre a queda de Roma, né? Então, quando Roma se dividiu em duas, né? Então, a queda do Império Romano, ela aconteceu principalmente por conta de problemas internos e por conta de problemas externos, né? Então, nós temos, quando nós falamos em história de Roma, né? Então, o Império Romano, ele foi dividido em duas partes, né? Um Império Oriental, que tinha como capital a cidade de Constantinopla, a antiga cidade grega de Bizâncio, né? Então, a cidade de Bizâncio vai ser a cidade que vai ser renomeada pelo Constantino de Constantinopla, né? Então, é a capital do Império Oriental. A parte ocidental, que é a Península Itálica, a região central da Europa, a Península Ibérica e o norte da África, vai ser conhecido como, né, ainda como Império Ocidental. Por que eu estou falando isso aí para vocês, né, gente? Porque é o seguinte, durante esse período aí, no século IV, né, no século IV depois de Cristo, o bicho estava pegando na Europa, literalmente. A Europa estava... Tudo bem? Então, assim, galera, então pensa o seguinte. A Europa estava pegando fogo, literalmente. Então, nós tínhamos os hunos, que vinham do Oriente, os hunos, que eram os guerreiros mais violentos, né, muito mais organizados do que os outros povos germânicos, no caso, né, dos vândalos, entre outros, que eram empurrados pelos hunos para entrar no Império Romano, né? Então, as invasões bárbaras, que não foi... Porque quando a gente fala em invasão bárbara, parece que Roma foi invadida por apenas um povo. Não, Roma foi invadido por vários povos, né? Os hunos, os lombardos, no caso aí, os vândalos, os visigotos, os gotos, entre outros. Só que, na região da atual França, existia um grupo chamado de francos, né? Os francos vão dar origem ao que nós chamamos hoje de França, né? Franco, França. Então, tanto é que nesse período aí, né, que nós vamos ver que vai ter a fundação de duas dinastias. A dinastia Merovíngia e a dinastia Carolíngia. Eu fiz um videozinho rapidinho falando para vocês sobre a dinastia Merovíngia na semana passada. Mas eu vou fazer uma revisãozinha aqui para a gente saber mais ou menos o que a gente está falando aqui no livro de vocês, né? Que a gente tem que levar em consideração. Bem, gente, então é o seguinte, né? Então, no caso, os povos germânicos que estavam invadindo Roma ali, eles começam a se fixar dentro do Império Romano e vai começar a ter uma miscigenação. Então, vai chegar um certo momento que nós não vamos saber quem é parte do povo romano e quem é parte do povo germânico. Nós não vamos saber quem é quem. Então, nesse sentido aí, né? Então, nós temos que levar em consideração algumas coisas aí. Então, os povos germânicos, inicialmente, eles são considerados povos pagãos. O que quer dizer um povo pagão? Um povo pagão é aquele povo que não comunga, que não compartilha com a fé católica. Então, eles não eram cristãos. Levando em consideração o seguinte, que nesse período aí, existem dois modelos de cristianismo, o católico e o ortodoxo ou bizantino. Então, nesse momento aí, não existe o que nós chamamos de religião evangélica ou os protestantes.
né? O protestantismo, nós vamos ver o ano que vem. Né? O ano que vem nós vamos falar de Martim Lutero, nós vamos falar de João Calvino, nós vamos falar de Henrique VIII, mas nesse primeiro momento eu quero que vocês entendam o seguinte. Nessa parte da Europa aqui, que está aqui no mapa de vocês, aqui na página, né, deixa eu não decoro o número de página, né? Então 150. Então tem um mapinha aqui que nós vamos ver quem são os povos que ocupavam ali, né, a Europa. No caso, no norte da França aqui nós temos os francos, no centro da França nós temos os reinos, né, dos burgúndios, nós temos o reino dos visigodos, onde é hoje a Espanha e parte da França. Nós temos os reinos suevos, que é onde hoje é a Espanha e parte de Portugal. Então aqui ó, nós temos os bascos, aonde era o Império Romano, onde hoje é a Itália, é o reino ostrogodo, né? Então nós temos todos esses povos aqui convivendo naquele momento. O que é importante da gente frisar aí, né? Então, gente, o que vai fazer com que o reino franco seja tão importante? Gente, é o seguinte, a Igreja Católica, no caso, o reino ostrogodo, que vai ter a maior parte dominada pela Igreja Católica, tanto é que essa parte aqui é considerada como uma terra papal, eles vão conseguir converter o império, o rei franco, como o rei católico. No caso, o primeiro rei católico dos francos era o Clovis. Né? O Clovis vai ser aquele que vai fundar a dinastia merovíndia. Né? Então, por que esse nome de dinastia merovíndia? Gente, ó, porque o seu avô tinha como sobrenome o merovíndio. Então, por isso, como ele vai homenagear o seu avô, o Meroveu, ele vai dar o nome do quê? De dinastia merovíndia. Então, o Clovis, ele vai se converter ao cristianismo. Gente, é aquela velha... Oi, desculpa, quem tá falando aí, eu não entendi. Oi, Júlia, tudo bem? Então, assim, voltando aqui, gente. Então, no ano 496, o Clovis ele vai se converter ao cristianismo, ele vai se batizar no cristianismo. Então, o Papa ele vai dar ao Clovis o título de rei cristão. Aí que as coisas vão começar a mudar. Por quê? Porque o Clovis ele liderava um exército de 3.000 guerreiros. Então, gente, é o seguinte, Roma, no caso aí, eles precisavam conter a entrada dos hunos. Então, os hunos, eles vinham aqui do Oriente, entrando na Europa. Então, o que eles vão fazer? Se nós não podemos com eles, vamos se unir contra eles. Então, nesse caso aqui, essa região, no caso o Reino Franco, ele vai se unir. Então, enquanto a Europa central aqui, ela estava se despedaçando, ela estava se fragmentando, o primeiro reino que vai se unificar é o reino franco, o reino onde hoje está aqui o norte da França, sobre a tutela, sobre o governo de um rei cristão, né? Um rei cristão, ele vai ter essa conotação aí importante. Então, por que o cristianismo ele é tão importante, né, gente, nesse momento? Tendo o aval da igreja, esse rei vai ter recursos para investir no exército. Então, ele vai conseguir organizar esse território. Só que, né, após a morte do Clovis, né, então o Clovis ele vai morrer, isso vai dar início ao que nós chamamos de reis indolentes, que são aqueles reis que não vão conseguir ter a mesma organização militar que o Clovis tinha. Isso vai fazer com que o Reino Franco ele entre em decadência, até que surge um prefeito. Como assim prefeito, né, gente? Prefeito não é quem toma conta da cidade? Isso. Então, o Reino Franco ele era dividido em várias pequenas regiões, e um desses prefeitos foi o Carlos Martel. Por que o Carlos Martel ele é tão importante aí? Gente, é o seguinte, voltando aqui para o mapa, né? Voltando aqui para o mapa na página 150. Tá vendo aqui a Península Ibérica, onde é Portugal e a Espanha? E aonde está aqui a França? A França aqui no meio, Portugal e Espanha aqui hoje. Entre as duas regiões, existe uma cadeia de montanhas chamado Monte Pirineus.
Então, os Pirineus é uma barreira natural que divide a Península Ibérica e o resto da Europa, a Europa Central. O que está acontecendo aqui no norte da África? Gente, o norte da África, ele começa a ser dominado por um grupo novo que surge na Península Arábica. Na Arábia Saudita, na atual Arábia, existe uma nova corrente de pensamento chamada o islamismo. Então, os muçulmanos, eles vão começar a expandir o seu território, vão dominar o norte da África. Quando eles chegam aqui na Península Ibérica, eles são contidos pelo Monte Pirineu. Então, os Pirineus impedem que os muçulmanos invadam o centro da Europa. E também o Carlos Martel. O Carlos Martel, que depois vai ganhar o nome do quê? De Carlos Magno. Né? O Carlos Martel, ele vai impedir o avanço dos mouros, né, dos muçulmanos, na Europa. Gente, se não fosse o Carlos Martel, hoje, talvez, aqui no Brasil, nós não estaríamos falando português. Nós poderíamos estar falando o quê? O árabe. Né? Em vez de nós sermos um país de maioria cristã, talvez nós seríamos um país de maioria islâmica. Porque se não fosse os Montes Pirineus e se não fosse o Carlos Martel, os muçulmanos, eles iriam passar o trator na Europa cristã. Porque enquanto a Europa cristã estava fragmentada, estava dividida, os muçulmanos, eles estavam muito bem organizados graças a Alá. Né? Eles tinham uma unidade. Enquanto a Europa não tinha essa unidade, os muçulmanos, eles já tinham essa unidade. Eles tinham uma organização, eles tinham uma força militar muito bem organizada. Enquanto o centro da Europa, eles não conseguiam nem se organizar como um Estado, um território unido. Então, se os mouros tivessem ultrapassado os Pirineus e os mouros tivessem passado pelo Carlos Martel, a Europa seria islâmica, não seria cristã, católica. Então vamos lá, né, gente? Então, nesse sentido aí, o Clovis, né, o Carlos Martel, ele vai conter o avanço dos muçulmanos, dos Pirineus. Isso vai fazer com que o seu poder fique mais alto. Gente, ele vai conseguir uma vitória expressiva. O ego dele vai lá para cima, a sua moral, né? O Carlos Martel conseguiu impedir que os muçulmanos invadissem a Europa Central. O cara, né? E com isso ele também vai se converter ao cristianismo. Ele vai se converter ao catolicismo. Tanto é que aqui embaixo tem a obra que tem várias ilustrações sobre isso. Ele vai se batizar, né, no caso aqui são os bispos, né? E, no caso, a igreja vai coroá-lo como rei, dando início à dinastia carolíngia. Né? Por que dinastia carolíngia? Por conta do seu nome, Carlos Carolíndio. Tudo bem, galerinha? Então é o seguinte, né? Então, no caso, depois da morte do Carlos, nós teremos o seu filho, o Pepino o Breve. Tem uma coisinha interessante. Qual é o nome dele? Pepino? Pepino o Breve. Gente, os nomes são meio estranhos, mas não se atentem a isso. Assim, por que o Breve? Segundo alguns relatos históricos, porque nós não tínhamos fotos, nós não tínhamos como determinar a estatura do Pepino, o Pepino ele era baixinho. Ele era baixinho, de uma estatura baixa, por isso que ele ganha o nome do quê? Pepino o Breve. Então ele vai assumir o cargo, né? Ele vai assumir o lugar do seu pai, só que ele não tinha mais a mesma organização militar do que o Carlos, e ele vai ser derrotado pelos lombardos. Gente, os lombardos, eles estavam na região norte do que hoje nós chamamos de Itália. Por que eles eram chamados de lombardos, né? Aqui minha barbinha comprida, então por conta disso. Porque eles eram homens que usavam barbas longas, né? Então, lombardos, barbas longas. Então, no caso aí, os lombardos, eles vão invadir o reino franco, né? E eles vão conquistar, eles vão ampliar o território com conquista da igreja. Então, a igreja católica, ela vai patrocinar,
né, essa questão aí dos lombardos, eles vão doar. No caso aí, né, a igreja vai doar terras para o Pepino para tentar impedir o avanço dos lombardos, que os lombardos não eram católicos, né, os lombardos eles eram pagãos, né, os lombardos ainda não tinham sido tocados pela fé cristã. Então, isso vai fazer com que a igreja vai doar terras para o Pepino, aumentando seu poder. Né? No caso aí, o Pepino Breve, né, ele vai, né, conseguir, né, aí derrotar os lombardos. E isso foi aquele videozinho que eu passei para vocês na semana passada, que eu acho que teve alguns alunos que ainda não assistiram, então por isso que eu estou falando isso aqui para vocês primeiro. Aí a gente vem aqui para o grupo 11. O grupo 11, nós vamos começar a falar aqui, né, no caso aqui do grupo 11, que eu vou descer tudo isso aqui, que eu tinha que falar primeiro lá em cima, que é o seguinte, né, a questão do Império Carolíngio. Né, nós vamos falar sobre este império. Né, então, nós vamos começar a falar sobre Idade Média. Né, então, aqui, né, nós temos uma igreja, né, bem importante ali na França, que foi a coroação do Carlos Magno. Então, gente, quando a gente fala, no caso, de Império Carolíngio, então, o Império Carolíngio, ele também pode ser considerado como o primeiro império franco-germânico. Né? Então, o que isso quer dizer? É uma tentativa de voltar, de resgatar o auge do Império Romano na Europa. Então, no caso aí, ele é marcado, né, no caso, a Idade Média, até mais ou menos o século XVIII, não era dado um nome específico para esse período, que vai de 476 até 1492, no caso, né, a queda de Constantinopla para os turcos otomanos. Por que Idade Média? Idade Média porque ela fica entre a Idade Clássica e a Idade Moderna. Por isso que ganha o nome de Idade Média. Ela também pode ser reconhecida ou denominada como feudalismo, que nós vamos falar no grupo 12. Mas o que isso quer dizer? Que a Europa ela não vai ser mais um continente baseado na vida urbana. A Europa vai concentrar a sua vida no campo, o que nós chamamos de ruralização da sociedade europeia. Então, a vida do cotidiano será na sua maior parte, vivida nas fazendas, no campo. Então, no caso aí, né, então, durante a antiguidade, né, nós falamos sobre isso, né, nós teremos vários reinos. No caso, na Europa Oriental, vai ter a predominância da cidade de Constantinopla, né, no caso do anúncio, né, da idolatria, vai romper a unidade cristã. Então, nós teremos duas vertentes. O catolicismo, ele ainda prega a questão dos santos, da imagem. Os ortodoxos, que são chamados de iconoclastas, eles quebram as imagens. Então, nós temos duas vertentes de cristianismo. Né? No caso, nós vamos falar depois um pouquinho da igreja ortodoxa. O ortodoxo, muitas vezes, ele acredita que Jesus não veio em carne para o mundo, ele veio espírito só. Só para vocês terem uma noção, tem várias interpretações do cristianismo nesse momento. O cristianismo começa a ter várias formas de ser visto. Né? Vão ter todas essas questões aí. E também o surgimento do islamismo, que nós vamos tratar também na semana que vem. Semana que vem é o legal, que a gente vai falar do islamismo, que o islamismo ele é muito mal interpretado, né, sobre a questão da sua forma de agir. Então vamos lá, né, falar um pouquinho aqui do Império Carolíngio. Então, gente, é o seguinte, então, o que o Carlos Magno ele vai ter de tão importante? Né? Então, o Carlos Magno, ele vai receber, né, ele vai ser o primeiro rei, né? Depois nós teremos a presença do Pepino o Breve, né? Mas, assim, no Natal do ano 800, o Carlos Magno ele foi coroado o imperador do novo Império Romano do Ocidente, né? Pelo Papa Leão III. Então, ele vai ser coroado, ele vai ser batizado. Isso a gente já falou. Então, é o seguinte, o que ele vai fazer? Ele vai começar a expandir os seus domínios. Lembra lá no mapa da página 150
que o território do Império Franco era aqui no norte da França? Olha agora o território que o Império Carolíngio tem. Então, ó, a França inteira, parte da Itália, parte da Alemanha atual. Então, olha o tamanho do território. Qual era a intenção da dinastia carolíngia? Reorganizar o Império Romano, né? Reunificar o Império Romano. Tanto é que aqui, ó, o mapinha também aqui, essa parte em cinza, onde está hoje Portugal e a Espanha. Você pode perceber que ele está numa cor cinza. O que isso quer dizer? Isso aqui não é parte do território carolíngio. Essa parte aqui está sendo dominada pelos muçulmanos. Os muçulmanos só vão começar a ser expulsos da Península Ibérica a partir do século XII. Né? Século XII, 1100 e pouquinho, que vai começar a ter a unificação de Portugal e da Espanha. Tudo bem? Então, qual foi a principal marca do Império Carolíngio? Gente, é fácil. O Império Carolíngio ele vai organizar um sistema administrativo. Então, o Carlos Magno ele vai dividir o território em condatos, né, que vai ser governado por condes, e ele vai dividir também em marcas, né, marcas, governado pelos marqueses. Então, ele vai destinar um território para cada um dos seus generais. Então, os condes e os marqueses eram nobres que tinham fundação, né? Eles poderiam cobrar imposto, eles tinham que organizar o exército, supervisionar o exército, cuidar de estradas e pontes. Então, eles tinham que manter o império funcionando, com uma força militar organizada, infraestrutura. Então, para isso, ele precisava ter o quê? O que nós chamamos de benefícios. Então, a cobrança de impostos. Uma outra questão também aqui, então ele vai controlar, né? Então, no caso, para controlar e fiscalizar essa organização, ele vai ter os condes e os marqueses, eles vão ter que o quê? Que fiscalizar, né? Então, eles vão ter que organizar e nomear funcionários, né? Que vão ser representantes dele em cada região. Então, eles vão ter um sistema de administração muito bem organizado. Então, com o tempo, os nobres, né, vão se tornando cada vez mais poderosos, né? Então, pensa bem, eu sou um conde, eu vou começar a ficar extremamente rico, né? Vou começar a concentrar sobre mim as terras férteis da região. Então, em alguns momentos, eu vou ficar mais poderoso do que o rei na região em que eu estou controlando. Então, o rei, ele vai existir, só que quem vai mandar em cada religião são os condes, os marqueses, que vão dar origem ao que nós chamamos de senhores feudais. Então, os senhores feudais é que vão dar a questão das propriedades, né? A proteção das pequenas propriedades. Então, eu sou um produtor, eu tenho uma terra, eu sou um pequeno proprietário. Quem vai garantir a minha segurança? É o rei? Não, é o conde e o marquês. Então, eu vou respeitar muitas vezes ele do que em detrimento do rei. Então, muitas vezes eu vou ter mais a respeitar a ele do que o próprio rei. Quando nós falamos em renascimento carolíndio, né? No caso aí, o Carlos Magno também vai ter um momento onde eles vão ter, no caso do florescimento da cultura. Eles vão tentar resgatar a cultura romana. Né? Eles vão tentar trazer de volta o auge da cultura greco-latina. Né? Lembrando que a cultura romana elas têm traços gregos e tem traços latinos. No caso aí, né, ele vai tentar resgatar essas culturas. Não vai dar muito certo, né, porque para a Igreja Católica, aquilo que não era, né, a favor dela era considerado algo que deveria ser combatido. A mitologia grega, a filosofia, entre outras coisas que nós vamos ver também a partir, acho que do 8º ano em filosofia, nós vamos ver a construção do pensamento cristão na Europa, sobre o Santo Agostinho, o Santo Tomás de Aquino, que vão dar um critério de filosofia para o catolicismo. Bem, então, nem tudo, né, que é bom dura para sempre. Então, com a morte do Carlos em 814, esses senhores, então os marqueses, os condes, que já tinham um poder muito grande,
eles vão se rebelar contra o sucessor do Carlos Magno, no caso que é o Luís o Piedoso. Né? Então, mais tarde, em 843, né, no caso, né, o neto do Carlos Magno, no caso, né, ele vai dividir o território em 3 partes, no Tratado de Verdun. Então, nós teremos 3 reis. No caso, o Luís o Germânico, né, que vai governar essa parte em roxo, né, que é a saxônica, a baviera. Nós temos o Carlos o Calvo, né, não se estranhe pelo nome, né, então eu sou meio calvo, então poderia ser rei, né, um rei Carolino. Então, o Carlos, ele vai governar essa partezinha aqui em verde, né, que engloba Paris, né, que é chamado de Aquitânia. E nós temos também o Lotário, né, que ele vai estar aqui nessa região, né, do norte, do centro ali do território e o norte da Itália, chamado de Lombardia. Então, o território ele vai se dividir em 3. Isso vai dar um problema muito sério, né? Então, nesse sentido aí, vai enfraquecer o poder, né? Vai enfraquecer o poder dos monarcas. Então, nesse sentido aí também, eles vão começar a sofrer invasões dos vikings. Os vikings vão vir ali da região dos povos nórdicos e vão começar a invadir a região ali, né, do Império Carolíngio. E isso vai fazer com que aquele território se fragmente ainda mais, dando início ao que nós chamamos de feudalismo. Né? Então, nesse sentido, a Europa Central, esses 3 reinos vão deixar de existir e não vai ter mais nenhuma unidade nacional até o século XIII. Né? Até o século XIII, que o primeiro país, a primeira coroa a se organizar como Estado Nacional, nada mais é do que a região chamada de Portugal. Né? Só que até então, aí, nesse momento, não haverá nenhuma organização nacional. Né? No caso, o comércio vai deixar de existir, a vida urbana vai deixar de existir, então a vida vai se concentrar no campo, então a vida na Europa vai ser uma vida ruralizada. Então, nesse sentido aí, é o período que nós chamamos de Idade das Trevas, né? Ou o feudalismo, ou Idade Média, dependendo da forma como você preferir. O que nós vamos estudar nas próximas semanas? Eu vou gravar um vídeo que eu vou postar, né, na semana que vem, mas é bom a gente pensar aqui, do que nós chamamos de Império Bizantino. Né? Então, o que foi o Império Bizantino? Qual a importância dele? Depois eu vou falar do mundo islâmico, do mundo muçulmano. Tudo bem, galerinha? Sim. Alguma Sim. dúvida por enquanto? Não. Não? Então, gente, Não. vocês indo aí, precisando de alguma coisa, vocês me mandam mensagem no WhatsApp ou no Facebook, fica na escolha de vocês. Gente, então, boa semana, bom início das aulas. Eu estava vendo, gente, semana que vem já é dia 24, né, de novembro. A gente mal entrou em novembro. A gente já está quase terminando. Nossa, é verdade. Daqui a pouco acaba. Daqui a pouco acaba tudo. Bem, gente, precisando de mim, estou à disposição, beleza? Beleza. Aquele abraço, gente. Até mais. Tchau. Tchau, professor.